Oi, boa noite para você. Bem-vindo ao JG. Vem ver os destaques desta quarta-feira. 3 suspeitos do assassinato dos pais do deputado federal Kleber Verde continuam foragidos. O crime aconteceu na Fazenda das Vítimas, no município de Turiaçu, a 154 quilômetros de São Luís. Maranhão ultrapassa a marca dos 100 mil casos confirmados de coronavírus. O secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, avalia a redução da demanda por atendimento para a Covid e que o Maranhão tem uma das menores taxas de letalidade do país. Toda vez que a gente fala de alguma doença, a gente não deve se atentar para números de maneira isolada. Secretaria Municipal de Educação de São Luís define o retorno das aulas em setembro. E depois de quase todas as atividades do setor de comércio fechadas por conta da pandemia, a recuperação ainda é gradual. Lojistas esperam o Dia dos Pais para alavancar as vendas. Começar o JG de hoje com a notícia de que o Maranhão ultrapassou a marca dos 100 mil contaminados pelo coronavírus. Entre os confirmados totais, até o último boletim que foi divulgado ontem à noite, eram exatamente 101.467. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, reconhece aí também um lado positivo, com a redução na taxa de letalidade, da demanda de pacientes por atendimento, o que permitiu até a destinação dos leitos para o tratamento de outras doenças. Toda vez que a gente fala de alguma doença, a gente não deve se atentar para números de maneira isolada. A gente tem de entender que existem os números de doentes positivos, obviamente, isso demonstra que a doença circulou em praticamente o estado inteiro, assim como tem circulado no Brasil. É um número de casos muito grande, a gente tinha as condições ideais para a transmissão da doença, então a gente acaba se focando não só no número de casos, mas sobretudo em outros dados que revelam o sucesso das nossas estratégias até aqui. A gente tem uma das menores letalidades do país, a gente conseguiu ampliar muito nossos leitos hospitalares, de modo que mais importante do que ver o número é ver se a gente conseguiu dar atendimento adequado a todos esses nossos pacientes. A gente está num momento de queda, na verdade, da doença, os gráficos já demonstram isso. A gente tem diminuição da procura de pacientes em nossas unidades hospitalares e, por consequência, também da internação de pacientes em leitos de enfermaria ou em leitos de unidade de terapia intensiva. De sorte que a gente entende que já tem mais ou menos 3 a 4, 5 semanas que essa queda é uma queda que tem se sustentado, mesmo com a abertura da atividade econômica, a gente está vendo uma diminuição no ritmo de contágio da doença. O secretário Carlos Lula não descarta aí novas medidas se os casos de pessoas contaminadas começarem a subir. Por isso a importância, da contribuição de todos nós. E aí, se os números subirem de novo, a gente novamente toma outras medidas. É possível a gente fechar novamente o comércio, é possível a gente tomar novas medidas de restrição para manter o distanciamento social e é possível, inclusive, se abrir novos leitos de unidade de terapia intensiva e leitos de enfermaria para a doença. As aulas da Rede Municipal de São Luís já têm previsão de retorno setembro. A informação foi repassada pelo secretário Municipal de Educação, Moacir Feitosa, durante uma audiência pública remota realizada hoje na Câmara Municipal de São Luís. Lembrando que o retorno das atividades escolares está autorizado pelo governo do estado a partir do mês de agosto, mas fica a critério aí de cada prefeitura escolher a melhor data para voltar às aulas. A audiência foi proposta pelo vereador Raimundo Penha.
A audiência de hoje na Câmara de Vereadores marcou o início do diálogo com a Prefeitura de São Luís acerca do retorno das aulas presenciais na nossa cidade. Já saímos com a certeza que as aulas estão previstas para retornarem somente no mês de setembro, o que nos dá um tempo maior, o final do mês de julho e o mês de agosto, para avaliarmos todas as medidas que a Prefeitura está planejando. Lembrando que o retorno das aulas tem impacto em muitas áreas da nossa cidade, a exemplo do nosso transporte público, que pode superlotar, vez que nós teremos mais pessoas circulando. Inclusive, sugeri ao secretário que pense no horário diferenciado, que possa não obrigar profissionais da educação e estudantes a usarem o transporte no mesmo horário que a classe trabalhadora está utilizando. Então, é um tema complexo que merece uma análise, um debate amplo para que tenhamos um retorno garantindo, sobretudo, a saúde de todos os envolvidos. 3 suspeitos do assassinato dos pais do deputado federal Kleber Verde continuam foragidos. O crime aconteceu ontem na Fazenda das Vítimas, no município de Turiaçu, a 154 quilômetros de São Luís. Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro Mendes foram assassinados durante uma invasão de um grupo criminoso. Eles são os pais do deputado federal Kleber Verde e estavam na fazenda que pertence à família, que fica no povoado Nova Caxias, que fica em Turiaçu, interior do estado. Segundo a polícia, o grupo criminoso havia perdido alguns armamentos durante uma operação da polícia na região. Eles receberam uma informação que na fazenda onde estavam as vítimas havia uma arma. Eles invadiram o local, renderam o senhor que estava consertando uma cerca e assassinaram com um tiro de arma de fogo. Logo em seguida, eles foram até a casa onde estava a senhora, que morreu a pauladas. Tendo como chefe no ataque o seu Fabinho, o Fábio da Conceição Cardoso. E naquele local, ele foi baleado e também atingido com golpes de arma branca. E foi a óbito lá naquele local, próximo à cerca. Depois disso, o bando se desloca para a residência, onde se encontrava apenas a senhora Maria da Graça Cordeiro Mendes. E ali, eles, num ataque cruel, com um objeto de madeira e arma branca, agrediram covardemente e violentamente a senhora Maria da Graça. Após a ação, os criminosos fugiram do local, levando uma arma e o celular. A polícia iniciou uma operação para prender os envolvidos. Um homem foi preso e um menor apreendido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, eles fazem parte do grupo criminoso e não estariam envolvidos no crime. Um homem que estaria ligado diretamente aos assassinatos entrou em confronto com a polícia e morreu. O trabalho continua, é o início de uma investigação, né? Outros detalhes relacionados à perícia serão trazidos ao inquérito policial para a gente, num prazo legal, concluir e encaminhar à justiça. A Secretaria de Segurança Pública informou que não surgiu nenhum fato que relacionasse o caseiro com o crime, mas irá ouvi-lo. As investigações agora seguem para localizar 2 homens e uma mulher envolvidos no assassinato. Nós não vamos parar até encontrá-los. Isso está um grande cerco feito nas cidades, mas já inclusive pedimos que o ciclo da ação policial seja espalhado para todo o estado. Ele já pode, se tiver passado para outro lugar, mesmo assim nós iremos alcançá-los. E terminou no fim da tarde de hoje a primeira audiência do processo que envolve o soldado da Polícia Militar Carlos Eduardo Nunes Pereira. Ele é suspeito de matar a ex-companheira Bruna Lícia Fonseca e o José William, que estava com ela no apartamento no dia do crime, que foi no dia 25 de janeiro. Eduardo Gomes. A primeira audiência de instrução no processo contra o soldado da Polícia Militar do Maranhão, Carlos Eduardo Nunes, aconteceu hoje aqui no Fórum Sarney Costa. Ele é suspeito de praticar o crime de feminicídio contra a ex-companheira Bruna Lícia e também o crime de homicídio contra José William. Esse caso aconteceu no início deste ano no bairro Vicente Fialho, quando ele encontrou a vítima com José William no apartamento onde ela morava.
Na audiência foram ouvidas 5 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que encaminhou a denúncia à Justiça. Lembrando que para acontecer essa audiência hoje foram tomadas uma série de medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras, o álcool em gel e principalmente o distanciamento social. Bom, só lembrando que uma nova audiência vai acontecer no próximo dia 20 de agosto, às 8h30, onde serão ouvidos a defesa e principalmente também o acusado, que está preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão desde o dia em que aconteceu esse crime. Do Fórum Sarney Costa, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E a seguir, com recuperação gradual das perdas aí do comércio por conta da pandemia, os lojistas esperam um Dia dos Pais para recuperar as vendas. Tem esta e outras notícias também no JG. O nosso intervalo é bem rápido, eu volto já. De volta, daqui a 1 ano é para ser entregue a obra de requalificação da Avenida dos Holandeses, uma das mais extensas da capital. Está prevista também a implantação de um novo sistema de transporte público, o BRT. Bom, enquanto as obras seguem, quem mora ou tem um negócio lá pela região reclama de muitos transtornos. Um canteiro de obras que mudou completamente a rotina desta que é uma das principais vias de acesso aos municípios da região metropolitana de São Luís. Nessa empresa que vende ração animal, o pano de chão está sempre assim. E até o gerente tem que dar uma mãozinha na limpeza. Faz 1 ano que a gente está esperando o resultado do final dessa obra, quebrar a calçada aí várias vezes. Fizeram buraco, só prejudicado. Em meio aos transtornos e prejuízos, é muito comum encontrarmos estabelecimentos fechados, com placas para alugar ou vender. Gente igual o seu Ceará que quer fugir do problema. Praticamente que 60%, 80% aí tem prejudicado a gente com relação à poeira, transtorno de cliente parar para descer. Resumindo, está caótica a nossa situação aqui, realmente está triste. Essa obra foi iniciada em agosto do ano passado e tem prazo de conclusão de 2 anos. Ou seja, quem trabalha, mora ou precisa passar por aqui vai ter que conviver com todo esse transtorno até o ano que vem. A obra de implantação do BRT tem investimentos de mais de 140 milhões de reais. Prevê o prolongamento da Avenida Litorânea e a requalificação da Avenida dos Holandeses, iniciando no Araçagi até a rotatória do Calhau. Diante de tantos transtornos, há quem acredite na melhoria da mobilidade urbana após os serviços. Depois de concluído, pode melhorar. Tudo aquilo que se faz para o bem de nós, da sociedade, é para melhorar, não para piorar. Não esperamos isso que faça o nosso governo, né? Bom, sobre as obras da Avenida dos Holandeses, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana informou por nota que o lote 02 da obra de implantação do BRT no Araçagi está seguindo o cronograma de execução. A primeira etapa vai ser entregue em agosto de 2021. A MOB ainda informou que a primeira camada de asfalto na área já foi implantada, com a liberação da via para o tráfego, contribuindo aí para uma maior fluidez do trânsito na região. Bom, você se lembra que nós começamos o JG hoje falando que o Maranhão, infelizmente, ultrapassou a marca dos 100 mil casos confirmados de coronavírus? Bem no comecinho do jornal, ainda no primeiro bloco, eu falei que eram mais de 101 mil casos. Agora, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou um novo boletim, quentíssimo, acabou de sair, e o número de confirmados totais pulou para 102.469. O número de suspeitos, aí mais de 6 mil casos suspeitos, são 6.204. Os novos casos aí na ilha de São Luís foram 133 nas últimas 24 horas. Aí vem Imperatriz com 6 casos nas últimas 24 horas e as demais regiões 863. E o número de óbitos, infelizmente, já é 2.572. Mudar agora de assunto? Bom,
A volta das atividades comerciais por completo, depois de fechadas aí por conta da pandemia, era um alívio para o setor que aposta na recuperação econômica. Uma recuperação ainda bem gradual, mas quem tem esperança aí de boas vendas é bem no Dia dos Pais. Um mês após a reabertura do comércio em São Luís, o setor ainda não tem resultados tão animadores, mas segundo a FEComércio, os índices apontam um leve crescimento. Abril é considerado o pior mês, isso porque foi registrada uma queda de 11,9% no volume de vendas. Em maio, houve um crescimento de 6,5%. Os dados de junho ainda estão sendo estudados, mas a Federação do Comércio acredita numa evolução gradual. De um modo geral, a FEComércio acredita que teremos mês a mês aí momentos de recuperação no volume de vendas. Recuperação, lógico, lenta e gradual das vendas. Durante o período em que esteve fechado, o comércio perdeu datas importantes para a venda, como o Dia das Mães e também a Páscoa. Hoje, as lojas estão reabertas, mas seguindo uma série de medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras e também o álcool 70. As lojas devem também manter o distanciamento social. Por isso, muitos estabelecimentos ainda estão assim, vazios, e com isso o setor vai demorar um bom tempo para se recuperar. O maior desafio agora do empresário é fazer com que ele consiga fidelizar estes clientes de uma forma mais criativa, perceber de que forma que esse cliente quer receber esse produto numa agilidade, na qualidade desejável e que possa cumprir dentro dos protocolos exigidos, principalmente da parte relacionada aos aspectos de saúde e segurança. Para tentar recuperar as vendas, os lojistas apostam em promoções. A estratégia vem dando bons resultados. A Dona Maria, por exemplo, teve que resistir às ofertas. Tem que resistir, porque tem muita promoção, né? Muito bom. Quem tiver dinheiro, a oportunidade é agora, tem muita promoção. O comércio já começa a se preparar para o Dia dos Pais. E apesar da pandemia de coronavírus, a FEComércio acredita que a data possa trazer bons resultados para o setor. As datas comemorativas sempre trazem aí um momento de aumento sazonal das vendas. E o Dia dos Pais, embora não seja uma das melhores datas para o comércio, mas considerando que a gente tem uma demanda reprimida e represada durante todo esse período da crise, pode ser um momento importante aí das pessoas voltarem a comprar. É isso aí, tem que ter esperança mesmo. Sabe aquela medida provisória do governo federal, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que permite ao empregador fazer aqueles acordos individuais ou até coletivos com os funcionários? Bom, os efeitos foram pelo menos positivos aqui no Maranhão. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, mais de 106 mil empregos foram preservados. Em todo o estado, até o dia 8 de julho, já tinham sido formalizados 135.502 acordos de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, também a redução de 70% da jornada de trabalho e a redução de salários, além de adesões a contratos intermitentes. Bom, isso quer dizer que muita gente deixou de ser demitida. E logo depois do intervalo, no Dia do Homem, a gente faz um alerta para eles. É hora de cuidar da saúde. Eu volto já. Às 3h07 tem Praia Mar, com 4,8 metros. Pela manhã, às 9h38, tem a primeira baixa-mar do dia, com 1,3 metro. E às 15h42, tudo muda, com a Praia Mar de 4,8 metros. E a baixa-mar de 1,3 metro volta às 21h59.
Tô de volta agora com aquela dica todo dia do JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500, é isso mesmo. Eu vou repetir, um ano de supermercado de R$500 por mês. Isso é uma ótima notícia, não é verdade? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250. O que você vai fazer com R$250? Você pode pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil para trocar o eletrodoméstico e fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando de verdade. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial Maranhão. Então pague a conta aí até a data de vencimento e não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Bom, assim como nós, mulheres, os homens também têm o dia deles. O 15 de julho, hoje, acaba se tornando um dia para alertar sobre a saúde masculina. Agora, por quê? Porque apenas metade busca atendimento médico quando tem algum sintoma e por falta de cuidados e muitas vezes, vamos combinar aqui, de prudência, eles acabam morrendo mais que as mulheres. Quem diz isso é o Centro de Referência em Saúde do Homem. A data serve como alerta. No Dia do Homem, é um período em que muito se fala sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina. Geralmente mais relutantes em procurar atendimento médico e em adotar hábitos mais saudáveis, de acordo com este médico urologista, é extensa a lista de doenças que pode acometer os homens. A gente ainda vive uma sociedade aí que o homem é muito forte, o homem não sente dor, o homem não adoece, o homem não pode chorar. Então eu não vou procurar médico, eu não sinto nada, olha, sou bem, tranquilo e tal. E está lá o câncer de próstata, está lá no adolescente, a varíze no testículo, a doença venérea, a doença sexualmente transmissível, HIV, hepatite B, hepatite C. Olhei até a Dalgisa falando sobre isso. As doenças, as pedras no sistema urinário, os cânceres de próstata, bexiga, rim, a impotência sexual, a disfunção ejaculatória, ejaculação precoce, dificuldade para ejacular, a baixa do apetite sexual, a disfunção miccional, aquela pressa para urinar, estou toda hora urinando, isso não parte do lado da urologia. Do lado da clínica médica tem pressão alta, o homem morre de derrame porque tem pressão alta. O grande vilão do homem é o diabetes mellitus. Ele te deixa cego, impotente, com o rim parando de funcionar, fazendo hemodiálise numa idade muito jovem. Então, neste dia, ficam aqui algumas dicas fundamentais para garantir a longevidade dos homens. 3 coisas: diagnóstico precoce, prevenção e promoção. Tem que cuidar da saúde. E o JG termina aqui, mas logo em seguida tem os analistas Geraldo Jensen, Natanael Júnior e Felipe Clã. Entrevistam hoje Valber Júnior, que é vice-presidente do Partido Cidadania. E eu volto amanhã às 18h30 aqui no JG. É claro que eu conto com a tua companhia de novo. Tchau!